pessoal, estamos dando início a mais uma aula de história e hoje nós vamos falar um pouco sobre as civilizações pré-colombianas, tá ok? Pessoal, vocês já se perguntaram como o homem chegou ao continente americano? Vocês conseguem me responder como isso aconteceu, pessoal? Vamos entender como se deu todo esse processo? Bora lá? Pessoal, os homens, ou seja, os indivíduos, eles passaram da Ásia para a América em várias ondas migratórias, tá, pessoal? Através do Estreito de quê? De Bering, que ele fica entre a Sibéria e o Alasca. Eu vou colocar aqui, tá, pessoal, para vocês entenderem como se deu essa migração, tá, ok? Observem bem esse esqueminha, esse mapa, para vocês entenderem como aconteceu essa migração, tá ok, pessoal? Olha só, essa migração ela aconteceu durante os 3 últimos períodos glaciais, pessoal. A história da América ela está dividida entre antes e depois de quê? Da sua descoberta. Quem foi que descobriu a América, pessoal? Vocês conseguem me falar? Foi Cristóvão Colombo. Quando, pessoal? Em 1492, tá ok? Então, pessoal, essa divisão ela foi estabelecida não apenas para facilitar os estudos, mas também para indicar a importância e a singularidade do choque ou encontro entre os europeus e os nativos americanos, galera. Tá? Nesse período anterior a esse encontro, é denominado pelos historiadores e demais estudiosos, galera, como período pré-colombiano. E as civilizações que se desenvolveram nesse período são conhecidas como civilizações pré-colombianas, galera. Quais são essas civilizações, pessoal? Vocês conseguem me responder? Nós vamos ter aí os maias, nós vamos ter aí os astecas e quem mais? Os incas, não é verdade? São as 3 principais civilizações, tá ok? Logicamente que nesse período existiam outras, tá? Só que não é dada a importância desses outros povos, Um exemplo aí que nós temos aí é os nossos índios, não é verdade? Até aqui tá claro, galera? Tudo beleza? Nós agora iremos ver um pouco sobre essas civilizações, beleza? Tranquilo? Então, pessoal, quando os europeus chegaram à América, no século XV, a América ela já era habitada por mais de 60 milhões de pessoas. Essas pessoas, galera, eram distribuídas em diferentes regiões e organizadas em grupos culturais e étnicos totalmente distintos. Dessa população, destacaram-se 3 grandes civilizações, os maias, os astecas e os incas, pessoal. Os maias viviam na península de Yucatán, ao sul do atual México, e espalharam-se pelos territórios hoje pertencentes a Guatemala, a Honduras, a Belize e El Salvador, galera. Por volta do século IV a.C., já se organizavam em cidades totalmente independentes e muitas vezes inimigas entre si. A maior autoridade do local era o rei, líder político, militar e religioso. Os maias eram profundos conhecedores de matemática e astronomia e construíram observatórios astronômicos para estudar os corpos celestes. Com base nesses estudos, pessoal, desenvolveram um calendário próprio que previa as estações do ano. Com isso, eles poderiam estabelecer quais seriam as melhores épocas para a prática do plantio e do cultivo e da colheita dos produtos agrícolas, galera. Os maias eles foram um dos únicos povos da América que desenvolveram o quê? A
escrita. Ou seja, os maias eram uma civilização totalmente desenvolvida. Quando os portugueses chegaram aqui no continente americano, eles se depararam com uma sociedade, né, os maias, onde ele tinha uma organização social e econômica totalmente diferente do que eles tinham pensado. Tranquilo, pessoal? Aqui está claro? Então nós vamos falar agora um pouquinho, né, sobre os astecas. Beleza, pessoal? O povo asteca é originário do norte do atual México, galera. Inicialmente eles viviam da caça e da coleta de alimentos e eram nômades. O que seriam nômades? Eles não se fixavam em um determinado local, mas a partir do século XIV eles vão se dirigir para o sul, entrando em contato com outros povos que praticavam o quê? A agricultura e construíam cidades. Devido à sua superioridade militar, os astecas dominaram essas populações, permitindo que mantivessem os mesmos governantes e tradições, desde que lhes pagassem os tributos, ou seja, eles vão pagar impostos para permanecer sobre o domínio dos astecas, tá, galera? Em pouco tempo, os astecas formaram um grande império. Foram grandes arquitetos, matemáticos e astrônomos, né? Eles vão preservar as edificações construídas pelos povos dominados e vão erguer outras, utilizando o quê? As técnicas existentes. Ou seja, todos os hábitos bons, né, desses povos, eles vão absorver e vão colocar em prática, até se tornar um grande império. Tranquilo? Já os incas, entre os séculos 13 e 14, os incas formaram um vasto império que se estende da região dos atuais Equador até o Chile e dominaram mais de 100 povos que habitavam a Cordilheira dos Andes, impondo o quê? A sua língua, as suas leis, a crença e a sua religião, tá, galera? O poder político e espiritual concentrava-se em um soberano. Quem que era, galera? O Inca, né? Ele era considerado um descendente do Deus Sol, a principal divindade cultuada por esse povo, não é verdade? As terras agrícolas pertenciam ao Estado, que as dividia em lotes distribuídos entre as famílias. Estas, porém, eram obrigadas a cultivar também as terras pertencentes ao poder central e aos sacerdotes, além de trabalhar o quê? Na construção de obras públicas, de participar das guerras. Ou seja, o povo inca, na verdade, ele era obrigado a trabalhar. Na verdade, ele era obrigado a pagar determinados impostos a esse soberano. Tá ok, galera? Ficou claro? Tranquilo?